"Oh," said the mouse, "the world gets narrower every day. At first it was so wide that I was afraid. I went on and was glad when at last in the distance I saw walls to left and right. But these long walls converge so quickly that I am already in the last room. And there, in the corner, stands the trap I am running into." "You only have to run in a different direction," said the cat, and ate up the mouse. Hoje nós vamos de Kafka. But first, I would like to present myself. Meu nome é José, eu tenho 21 anos, sou recém-formado em licenciatura em Letras em Inglês e há algum tempo eu já vinha pensando em desenvolver um projeto em que eu pudesse conciliar o ensino de inglês à literatura. Então a minha proposta com esse canal é ensinar inglês, né, sempre partindo de textos literários, mesmo que eles não tenham sido originalmente escritos em inglês, como por exemplo o que a gente vai ver aqui hoje. E eu não sei se mais pra frente eu devo fazer vídeos focados só no inglês, mas com certeza eu farei vídeos focados só em literatura, né? Então eu devo, né, intercalar, ora ensino de inglês por meio de literatura e ora reviews de livros, bate-papo sobre experiências de leitura, sobre obras e autores brasileiros, americanos, ingleses, russos, por aí vai. Então, para o ensino de inglês em si, eu vou partir de um método que eu batizei de RIP, né, que é Rest in Peace, não. É Reading, Interpreting and Practicing. Então a gente vai ler, vai interpretar e vai praticar. A gente vai acabar analisando aqui, na verdade, a gente vai analisar bastante coisa, mas eu não quis colocar um A, senão ia estragar o nome aqui do negócio, né? Enfim, follow me, because now we're gonna rip some knowledge out of this book. A gente vai arrancar sabedoria desse livro, e não só sabedoria linguística, mas sabedoria de vida. Então eu separei aqui em 6 partes, para facilitar para mim, para facilitar para vocês, né, trechos do conto. Ah, sim, deixa eu apresentar o livro, né? Eu estou aqui com uma edição da Wordsworth Classics, né, que é The Essential Kafka, e aqui tem algumas histórias, né, desde o processo, a metamorfose, há algumas histórias mais curtinhas dele, só que o que interessa a gente hoje é uma história que está lá no final, que é essa pequena fábula, né? Kafka, né, para quem não sabe, ele escrevia em alemão, mas, né, como eu estou com essa edição aqui em inglês, eu pensei, por que não, né, fazer alguma coisa com ela? Por que não começar com Kafka, né? Porque Kafka, eu posso dizer que Kafka foi o autor que abriu os meus olhos para a literatura, de verdade, assim. Quando eu finalmente, né, pensei, caraca, é isso aí, é esse o caminho. Mas vamos nessa. O nosso ratinho, ele começa se lamentando aqui, né? Ele fala, oh, né, the world gets narrower every day. Beleza, ele fala que o mundo vai ficando mais estreito a cada dia, né? Narrow é estreito, narrower, mais estreito. Então, minha rua é muito barulhenta. Ave Maria, tem que me concentrar. Aqui a gente pode brincar com uma coisa chamada reported speech, né? E apesar de eu nunca ter achado essa brincadeira muito divertida, né, hoje como leitor eu enxergo a importância de se ter familiaridade com, né, com os discursos, né, principalmente com o discurso, né, com esse reportar de discursos. Né, eu não estou conseguindo lembrar como é em português discurso, não sei como é. Porque, no fim das contas, é disso que os narradores vão se valer, né? Porque uma das funções do narrador é reportar o discurso de uma personagem, né? Então, o narrador dessa fábula aqui, né, ele vai sempre utilizar de discurso direto, né? Ele vai falar, oh, said the mouse, the world gets narrow every day. Ele vai
repetir literalmente o que o rato falou. A brincadeira que a gente pode fazer é transformar esse discurso direto em discurso indireto. Então, a gente pode escrever, né? The mouse said that the world gets narrower every day. Então, o rato disse que... Parará, parará, parará. Né? Se alguém te perguntasse, pô, o que o rato disse? O rato disse que o mundo fica mais estreito a cada dia. Né? Essa é a ideia. Então, por que é interessante fazer isso, né? Praticar isso? Porque você vai estar trabalhando, né, aquilo que você está lendo de forma ativa, você vai estar dando significado àquilo. Né? Você vai estar escrevendo, né, e quando você faz esse tipo de prática, você está fixando melhor. Né? Porque uma coisa é você ler aqui, passou um ano você esqueceu. Outra coisa é você produzir alguma coisa em cima e você, né, você vai lembrar com muito mais facilidade. Né? Vai fazer muito mais sentido para você quando você fizer associações ou quando você, né, explorar o que você pode fazer com a língua, ao invés de só receber. Então, aí que está a parte da prática. Né? Você lê, né, você interpreta o que você está lendo, né, e você pratica de alguma forma. Né? Nunca fique só na leitura passiva. Okay? Se você está aprendendo uma nova língua, ou até mesmo se você já é fluente numa língua, você está lendo literatura, né, nessa língua, é interessante você fazer algum tipo de atividade para aquilo não sumir da tua mente. Okay? Beleza, então, na primeira parte, né, o mundo vai ficando estreito a cada dia. Então, na segunda parte, ele vai falando, né, no início, né, o mundo era tão vasto que eu sentia medo, né? At first it was so wide, né? Wide é vasto, é amplo, né? So, ele vai dar uma intensidade, né? So wide that I was afraid. E o it, que a gente tem aqui, né, é um pronome substantivo que está substituindo the world, né? Porque eu não vou ficar repetindo igual um trouxa aqui, né? Oh, said the mouse, the world gets narrower every day. At first, the world was so wide. Não. At first, it was so wide that I was afraid. Um macete para você lembrar e não confundir, né, quando usar it, quando não usar o it para substituir um sujeito, lembra da obra lá do Stephen King, It, a Coisa. Né? Não sei se está dando para escutar aí o caminhão. Enfim, lembra da coisa lá do Stephen King. Né? Quando for coisa, it. Quando for comida, it. Ai, meu Deus do céu. Tô muito piadista, cara. Sorry about that. Beleza. Então, a gente tem esse advérbio de adverb of degree, né, seria um advérbio de grau, né, que dá intensidade, so, né, guarda esse so aí. Né, nem sempre ele vai significar intensidade, né, nem sempre ele vai dar esse sentido, mas é um sentido bastante comum. E a gente tem I was afraid, né, eu sentia medo. Né, was é o passado de is, né, vem do verbo to be, mas aqui não fica meio estranho se a gente tentar traduzir para estava com medo, algo assim. Né? A gente vai usar no português eu sentia, eu fiquei com medo. Né? Beleza. I went on and was glad when at last, in the distance, I saw walls to left and right. Então, aqui vocês vão percebendo que, né, a gente tem muitos verbos no passado. Então, a primeira dica que eu já dou, né, para você que quer aprender inglês por meio de literatura, foca bastante nos verbos, né, no passado. Né? Dá uma estudada nos verbos irregulares. Né? E outra coisa que é interessante é que se você for estudando esses verbos, né, por meio dessas histórias, né, você vai lendo, eu acredito que deva ser muito melhor do que você tentar pegar uma lista dos verbos irregulares e decorar eles. Cara. Eu acho que eu nunca tive muita dificuldade com decorar, mas eu não recomendo muito. Né? Vai fazer muito mais sentido para você quando você tiver esses verbos dentro de um contexto. Tá? Então, I went on, né? Eu continuei. Went é o passado de go, né? Que é ir. Com on, né, a gente forma um phrasal verb. Um verbo com uma preposição, ele vai formar um phrasal verb que vai dar um outro significado. Então vai dar essa ideia de prosseguir, de continuar, né?
Claro que vai ter outros significados, como por exemplo, o que está acontecendo? Se eu te perguntar, what's going on? Né? O que está vendo? O que está pegando? Né? Went on and was glad when at last in the distance. Então a gente viu o at first ali no início, né? Agora a gente tem o at last. Né? Então, no início era tal coisa, que está dando que é uma expressão de tempo. Né? Aqui a gente tem mais uma, né? Mais uma conjunção de tempo, né? Que seria finalmente. Né? Finalmente lá bem distante, né? In the distance, I saw passado de see, né? Então eu vi paredes para a esquerda e a direita, né? Beleza. Agora a gente vai aqui para a quarta parte. But, né? Aqui a gente já tem uma conjunção de contraste, né? Mas, então essas palavras é muito bom você guardar, né? Porque ela já vai dar o sentido da frase, ela vai dar o tom da frase. Você sabe que isso aqui vai estar em contraste com o que foi falado antes. Né? Primeiro o ratinho ele estava ok, estava show, nossa, eu tô indo aqui, né? Tava ok, tô legal até, né? Vi paredes para a esquerda, para a direita e tal, mas essas paredes, né? Essas longas paredes, elas convergem tão rapidamente que eu já estou no último quarto, no último cômodo. But these long walls converge so quickly that I am already in the last room. Né? Logo depois desse but, a gente tem um pronome demonstrativo. Né? These, that, these, those. Então, se a coisa está perto aqui, isso aqui é uma referência bastante espacial. Né? This book. Né? Se esse book estivesse mais longe, that book. Né? Se fosse mais de um e estivesse mais perto aqui, these books. Se estivesse mais longe, those books. E ele serve tanto para referência espacial quanto para temporal também. Se eu tiver, por exemplo, usando o reported speech, né, para falar de uma coisa que você fez, que você falou ontem, né, eu vou usar o that, por exemplo. That thing you said yesterday made me cry. Né? Então, tá lá distante no tempo. E uma coisa que eu acho bastante interessante aqui, que a gente pode até relacionar com o português também, são esses advérbios, né? Essa junção de advérbios. So quickly, tão rapidamente. Né? Vocês vão perceber essas terminações de ly, CLY, né? Ele tem um equivalente em português que é o mente, mas não só ele. Porque, por exemplo, eu posso falar, né, rapidamente, quickly, mas eu posso falar também lovely, que é adorável, amável, né? Beleza. Então converge tão rapidamente que eu já estou no último quarto. I am already, né? Interessante aqui porque o already ele vai depois do verbo, né? Aqui a gente fala eu já estou, né? Ele vem antes do verbo. No inglês é I am already in the last room. Beleza, e already, né, é um advérbio de tempo, né, ele está indicando o tempo aí. Quinta parte. And there stands the trap I am running into. Então lá está a armadilha para a qual eu estou correndo, para a qual eu estou indo. Né? Esse run into, né, ele também é um phrasal verb, ele vai dar um sentido de você ir em direção a alguma coisa acidentalmente. Né? You can run into things and you can run into people. If you run into people, se você run into pessoas, né, você esbarra acidentalmente, você encontra uma pessoa que você não esperava encontrar. Né? Então, run sozinho vai significar correr. Né? Você tem que prestar atenção no que vem depois para ver se modifica o sentido. Último trecho. You only have to run in a different direction, said the cat, and ate up the mouse. Então você só tem que correr numa direção diferente, disse o gato, e o comeu. Né? Beleza. Only, né? Uma palavra bastante comum que todo mundo já deve conhecer, né? Só, ou único. Né? Você pega uma música, sei lá, aquela menina lá do Paramore, ela fala que you are the only exception. Olha que bonito, né? Você é a única exceção. Então o only ele sempre vai dar essa ideia de só, de único,
né? Aqui no caso é só, você só tem que fazer tal coisa, correr numa direção diferente. Eu acho interessante aqui essa palavra direction, né, porque há duas formas de você pronunciar essa palavra. Você pode pronunciar direction ou pode pronunciar direction, tanto faz. Né? Eu prefiro direction, acho que se tornou mais natural para mim. E aqui, ate up the mouse, ate up. Se você me perguntar, por que esse up depois do ate? Eu não, pra falar a verdade, eu não sei por quê. Mas eu aceitei. Algumas coisas na língua eu só aceito. Né? E é uma coisa que eu recomendo também. Não fica questionando muito as regras, as coisas. Você viu, você compreendeu. Né? Não precisa ficar, oh meu Deus, por que é assim? Por que a regra é dessa forma? Não, só aceita, porque questionamentos desnecessários provocam sofrimentos desnecessários. Né? Mas talvez seja a ideia de... Acho que dá a ideia completa de comer algum bicho, comer alguma coisa. Eu não sei se está dando para escutar aí, mas tem um caminhão, algum negócio que está há um tempo... Espero que não esteja estourando aqui. Enfim. E aqui no final também, né, dá para fazer o que a gente fez no início, dá pra brincar com o reported speech aqui, né? Só que aqui talvez fique um pouquinho mais chatinho porque eu tenho que mudar o tempo do verbo, né? Ao invés de eu reportar diretamente a fala do gato, eu reporto como the cat said that the mouse only had to run in a different direction. Então o gato disse que o rato só tinha que correr numa direção diferente, né? Talvez no futuro eu devo fazer um vídeo só sobre reported speech. Aí sim eu foco só no inglês mesmo, porque tem coisas que, né, a gente tem que trabalhar gramaticalmente, pegar estrutura e não tem como escapar. Ok, então terminamos aqui a interpretação, a análise do conto. Do conto não, da fábula, né? E tenho refletido sobre isso, né? E me lembrou muito aquele velho ditado, né, que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Né? E é isso que é a vida, né, no fim das contas. Né? As únicas opções que a gente tem ou é a armadilha ali no canto ou é a boca do gato. E eu não estou sendo pessimista, né? Talvez só um pouquinho. Mas eu acredito que não há definição melhor para a vida do que a palavrinha sofrimento. Né? Disso ninguém escapa. Né? Eu não sei se era exatamente isso que Kafka queria passar. Talvez ele... Eu acredito que ele era bastante pessimista, né? Se sentia bastante oprimido por alguma razão. Mas eu não estou aqui para falar do Kafka, mas sim da interpretação que eu tive disso. Né? Que é essa conclusão de que a vida é sofrimento, né? E a gente está sempre sendo chamado a carregar uma cruz, e até mesmo a recusa em carregar a cruz já é uma cruz a ser carregada, e talvez seja a pior das cruzes, eu não sei. Né? Mas essa reflexão que fica, nossa, que dark, né? Enfim, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui embaixo, subscribe to my channel, me siga lá no Instagram, né? Aqui ou aqui? Onde é que tá? Eu não sei. Vai estar em algum lugar aí na descrição, não sei, @silva_jp77. E compartilhe com um amigo, compartilhe com aquele colega que está estudando inglês, né? Aquele colega que gosta de literatura, né? E até mais, obrigado. Peace out.